Boa noite, gente. Vamos começar mais um dia de live aqui. Vou guardar minha convidada. Boa noite, Oi, Miriam. Carol. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, você? Tudo ótimo. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite. Muito feliz de estar participando de novo aqui com você. As pessoas estão muito ansiosas por esse assunto de hoje, Imagino. principalmente porque é uma novidade para quem é revisor de texto e está em outras áreas e quer migrar para a publicidade. Então, eu acredito que tem muito a colaborar hoje com a nossa experiência aqui do Ah, seu que bom. trabalho. Pessoal, vocês estão nos escutando bem? Finalizem aqui pra gente se vocês estão nos ouvindo bem, o áudio tá bom. Então vamos lá, Carol, o áudio tá bom, Vamos. então vamos continuar. Sim. Carol de Mello é redatora, escreve para várias marcas, trabalha com copy, com estratégia, né? Porque escrever também é uma estratégia. E nós hoje vamos falar sobre a importância do trabalho de parceria mesmo entre o revisor de texto e o redator publicitário. Carol, fala pra gente um pouquinho quem é você, sua experiência. Eu sou a Carol, já estou aí com alguns anos, né, de experiência na área de redação. Então, sempre atuei na área criativa, né? E depois fui migrando um pouco mais para a estratégia. E aí fiz bem esse caminho do redator, que se torna também diretor de criação, né? Hoje eu estou na liderança criativa, junto com um colega meu vem da direção de arte. Então, a gente atua numa house, na empresa Trinos, que é uma empresa goiana, mas que tem atuação em todo o Brasil. E a gente está lá na liderança criativa, atuando na frente tanto de criação publicitária quanto de branding, dando apoio no marketing digital, no marketing institucional. Então a gente está lá fazendo esse trabalho, né, para uma empresa do mercado financeiro e imobiliário, então uma empresa nesses segmentos. Já estou lá há alguns meses, né? Sempre trabalho em agência de publicidade e há 8 meses, 9 meses eu migrei para o marketing e inclusive a última vez que a gente fez live juntas, né, Miriam, eu estava ainda em agência. E hoje eu acho que eu trago um outro olhar também dessa parceria, que eu acho que ainda é mais forte quando a gente está no marketing, né? Então agora eu fiz essa migração e estou muito feliz com ela, tá sendo uma experiência bem legal. E o que você percebe de diferença do redator quando ele está na agência de publicidade de quando ele está numa house? E house, pessoal, para vocês que estão ainda se encontrando nas terminologias e qualquer coisa que a gente for mencionando, vocês ainda não saibam, podem perguntar aqui, fiquem super à vontade, tá? Não tem dúvida boba, né? Sim, Toda dúvida realmente faz sentido. Então, a é, House, pessoal, é como se fosse uma agência de publicidade, mas dentro do próprio cliente, digamos assim, né? Você tem uma empresa, você não quer terceirizar o serviço para uma agência e você monta a sua própria equipe. sim. A principal diferença do ponto de vista estrutural aliás, a principal similaridade, né? Primeiro, acho que com a agência a gente tem equipe mesmo, né? De redatores, diretores de arte, social media, planejamento, tem tudo isso lá, mas já com uma presença mesmo dentro da marca, né? E eu acho que a principal similaridade é essa questão de estrutura. A gente busca trazer uma estrutura de profissionais de agência, né, de profissionais de comunicação e marketing para dentro do departamento de marketing. A diferença é no processo. O processo acaba sendo bem diferente, o processo de criação. A gente não faz só dupla, a gente faz trio, a gente faz grupo. Então a gente acaba atuando com profissionais de diversas áreas diferentes, que a agência, às vezes, o trabalho é bem mais estruturado, assim, a esteira, né? O que a gente chama de esteira de criação, de produção, ele é mais linear. Eu acho que na House você tem uma capilaridade maior. Você entra em outros departamentos, você está perto do cliente, você está perto do seu demandante, né? Então, o que antes você receberia um briefing,
e faria ali a campanha, faria ali o texto para um cliente, faria um roteiro para um cliente. Na verdade, você está ali muito mais perto do cliente. Isso é muito bom porque você vê diretamente as dores desse cliente, os problemas que ele tem. Você está muito mais por dentro do negócio, né? Então, a sua responsabilidade acaba sendo diferente. Às vezes não é tão criativa, às vezes é mais estratégica, outras vezes você vai enxergar que é uma possibilidade mais criativa do que estratégica. Mas eu acho que o que muda mesmo é o processo e a forma de você lidar ali com o trabalho no dia a dia mesmo, estando perto do seu cliente, né? Sendo E eu cliente também. acho interessante essa fala sua, porque quando a gente não está literalmente dentro do cliente, né, que a gente atende, a visão da gente é uma. E aí você depende de outras pessoas para te repassarem como é aquele cliente, qual é a linguagem que ele quer usar, quem é a persona dele. E você estando Sim. dentro dessa house já é diferente, você está vivendo aquilo, né? Então, não sei se posso estar enganado, mas parece que soa mais fácil você conseguir fluir a escrita conhecendo melhor. Sim, é um trabalho de imersão mesmo. Você fica numa imersão, ali 100% da sua atenção tá naquele cliente, né? Mesmo quando tem várias marcas, né? Lá a gente atua com várias marcas diferentes e várias perspectivas diferentes. Então você fica mais próximo mesmo. Mas ao mesmo tempo, também, Miriam, tem uma parte que é muito legal, que é de fato, você criar essa linguagem. Eu acho que a questão da gente, assim, tanto a revisão quanto a redação, é você estar ali na linha de frente da criação dessa linguagem. O estudo de persona, o tom de voz, a identidade verbal, né? Tá muito na sua mão. Você acaba sendo o que a gente chama lá na Trends de porta-voz mesmo, Da de comunicação, de marca. A marca, gente tem né? muito esse termo que a gente usa internamente lá no nosso marketing. Acho que outros marketings também usam isso. Porque você acaba sendo responsável pela manutenção da unidade de comunicação, né? Porque você Aham. também lida com agência, com fornecedores, com outros departamentos. Outras pessoas vão precisar escrever por conta própria para falar com o cliente, que é o nosso caso lá. Às vezes cada departamento está falando com algum cliente. Então a gente tem que prezar por essa unidade, né? E essa unidade entra muito também até no próprio português, até na própria linguagem, assim, formal ou informal, não sei, mas é, se sai um erro de português, vamos supor, né? É assinado por aquela própria marca, saiu de dentro do marketing daquela marca. Isso é muito perigoso, então a gente também tem essa responsabilidade de criação e manutenção da linguagem. Ontem, inclusive, na live que nós tivemos aqui, a gente falou de revisão de texto, né? E aí nós falávamos de cada um do seu mercado, teve mercado editorial e mercado publicitário. E aí eu comentei com as meninas justamente isso, que na publicidade não é só um erro de português, né? É um erro que vai comprometer a marca, a imagem dela, do produto. De repente a marca pode ser até cancelada no mercado, como a gente já viu várias, né? Das pessoas às vezes entenderem uma ambiguidade naquela frase e por isso a marca ser cancelada, ser criticada. Porque quando a gente acerta, né, isso tanto na vida pessoal quanto profissional, as pessoas não veem, mas quando você erra, todas as pessoas veem. E isso, quando se fala em marca, em empresa, é muito sério. Então não é só o português, é a identidade daquela marca, é a visibilidade dela. Então é muito mais sério do que parece. E eu falo assim, ser revisora de texto publicitário é muito mais difícil do que de outras áreas, por exemplo. Lógico que a gente sabe que você pode fazer uma errata, né? Dependendo de um texto que você soltar de qualquer maneira inadequado. Mas na publicidade a gente não pode brincar porque envolve investimento, principalmente financeiro. Então, quando você lida com o dinheiro dos outros, é muito sério. Por isso que revisão publicitária não é para todo mundo, porque é uma baita de uma responsabilidade, tem que ter ética no trabalho. Então, a gente carrega muitas informações sigilosas, a gente está lidando com alto volume de dinheiro. Eu, por exemplo, trabalhei com um cliente em que ele produzia revistas, né? E o valor de impressão dessas revistas passava de 100 mil reais. Então, Nossa. assim, eram muitos exemplares e se acontecesse de algum erro passar e a gente perceber, se tivesse que mandar reimprimir o material, era muito caro. Então, assim, era um prejuízo que ia para a conta de quem? A revisão, quando ela existe, né? Porque a revisão é um Sim. controle de qualidade e é um departamento que existe para não deixar que as coisas deem errado.
Então tem que ter muita atenção, tem que ter muito foco, tem que conhecer o cliente com o qual você está trabalhando, a linguagem, a persona, para você também ser um fiscal do trabalho que já foi feito anteriormente, porque tem uma esteira de produção, né? E aí, nesse ponto, eu acho que vale muito a pena a gente sempre refletir sobre quão importante é trabalharmos em parceria, independente do departamento e principalmente departamento de redação com revisão, porque são dois profissionais que lidam com a linguagem, cada um, né, com uma estratégia diferente de trabalho, mas a linguagem é nosso instrumento e ter esse trabalho de parceria eu acho que facilita até para o redator, né? Com certeza, para o redator é um alívio saber que alguém vai estar olhando aquilo, além da direção, né, além do chefe, ali, além da liderança, que alguém vai estar checando se aquela mensagem não só está correta, né, do ponto de vista do português, da gramática, mas do sentido, se está atendendo ao briefing, né, se está de acordo com o que foi solicitado. Então, é uma segurança que, para quem é redator criativo, ou até mesmo um copywriter mais estratégico, mais focado em vendas, é você saber que realmente você pode focar na mensagem, focar no texto, na criatividade ou na estratégia, porque alguém vai estar ali olhando se aquilo faz sentido também, vai ter um outro olhar. É o trabalho colaborativo. E o respeito mútuo também, né, Miriam, que a gente sempre fala, né? Ninguém está ali para corrigir seu texto, te criticar ou mudar o sentido, ou, sei lá, interferir numa ideia criativa. Acho que a redação precisa entender muito o revisor, a revisora, como essa pessoa que está ali para apoiar e não para censurar, E o né? Tem revisor muito esse medo. também. E o revisor também. Eu já vi as duas posturas, né? Tanto do redator que vê o revisor como assim, ah, o inimigo vai criticar tudo que eu faço. Nossa, nada que eu faço tá bom. Porque tem realmente esse receio, né? Às vezes as pessoas brincavam comigo assim. Ah, Miriam, vai ficar me corrigindo? Fala, não, agora eu não tô Ai, trabalhando, gente, né? Só é na muito hora difícil ser do. amiga da Miriam. E você vai escrever um Então, WhatsApp para ela, dá medo, né? Então, as pessoas têm muito essa noção, só que a gente tem que parar de querer ser fiscal da língua portuguesa o tempo todo, senão a gente torna o nosso trabalho muito pesado e a convivência com os nossos colegas de trabalho também muito pesadas. Então, quando eles vão mandar uma mensagem para a gente, e-mail, seja lá o que for, as pessoas já vão com medo. E muitas vezes também o redator, né, dependendo, ele pode também sentir esse medo de quando ele tem um parceiro, né, um revisor para apoiar, para ajudar. E da mesma forma o revisor. Eu sempre falo, a gente tem que ter humildade demais para trabalhar com publicidade. Primeiro, para você saber como colocar suas alterações. Porque dependendo da maneira que você mencionar suas alterações no material, vai ser um insulto para o redator. Se você não Uhum. tiver sensibilidade da maneira de falar, da maneira de sugerir. Eu sempre falo, gente, na hierarquia do texto, o redator ele vem primeiro que o revisor, porque ninguém melhor que ele para conhecer o cliente, a pessoa, no manual de marca, tudo. Ele com certeza é a pessoa que estudou tudo isso para ele também incorporar essa linguagem no trabalho dele. Então, quando nós, revisores, pegamos um material para revisar, dependendo da revisão, tem assim um sentido, por exemplo, vai alterar uma palavra, altera muito o sentido, eu acredito que a gente tem que colocar isso como sugestão, como confirmação para o redator, porque ele é quem escreveu o texto, quem vai saber. Porque às vezes, ah, mas é só uma palavra. Por exemplo, a gente usa muito na publicidade o você, né? Em algumas situações, se a gente for usar o português culto, a gente não vai usar o você. A gente vai usar outros pronomes. Então, dependendo da alteração que você fizer, você altera toda a característica do texto. Então, isso é Sim. muito sério. Você pode alterar até a maneira como a marca se comunica. Então, o revisor, ele trabalhar sempre em parceria, ele também ter humildade de enxergar o redator como um parceiro, como alguém a ser consultado, dependendo da alteração, isso é de suma importância. É verdade. Eu acho que também tem uma questão que é muito séria sobre isso, que é a gente aceitar que às vezes aquilo que você criou não vai passar a mensagem mesmo, e o revisor ele tem muito esse olhar. Primeiro porque antes de ser revisor é uma pessoa de fora que está olhando, né? É uma pessoa com outro olhar.
E muitas vezes a redação cria ali, a gente está tão imerso, porque ao mesmo tempo que eu acho importante a gente ter a imersão na marca, a imersão naquele contexto, às vezes a gente fica cego, a gente fica míope diante de outras coisas, né? Então, você ter uma parceria ali, ter até uma relação mesmo de amizade mesmo, assim, com essa pessoa, parceria, assim, coleguismo mesmo, porque Uhum. esse revisor, ele vai ter um olhar que, na redação, a gente fala muito assim, vários livros de redação vão falar, mostra seu texto para outra pessoa, vê se está fazendo sentido, fala para os seus pais, pega esse texto, esse roteiro que você pensou e mostra ele para seus pais, pergunta se eles entenderam, porque a redação, a publicidade, ela precisa ser acessível para todo mundo, ela realmente tem um tom massivo mesmo, né? É Uhum. comunicação de massa, todo mundo tem que entender. Tem que estar. Hoje é muito difícil porque as marcas são tão únicas, né? Os produtos às vezes são tão específicos. E no marketing, na publicidade, às vezes a gente fica muito restrito. Assim, se meu público é A, meu público é A mais, né? Então eu vou usar Uhum. uma linguagem muito erudita para esse público porque eu acredito que eles tenham referências assim. Às vezes não, sabe? Às vezes olhando de fora é até ridículo. Então eu acho que a revisão tem esse olhar que coloca a gente no mundo real. Porque a gente fica tão imerso que a gente fica distante do público, distante das pessoas, né? Então acho que é até trazer para a realidade. Ó, o redator, você tá viajando aí, ó. Vem cá, deixa eu te buscar de volta Você aqui do mundo da acredita que lua. eu tenho um exemplo recente disso, mas foi por uma questão de diagramação. Eu não me lembro agora como que era a frase, mas tinha a palavra com e a palavra a. Aí, com a e continuava. Na diagramação, parte do texto ficou em cima e a parte com a e a continuação ficou embaixo. Só que a fonte estava toda em caixa alta, né, letras maiúsculas, e muito próximo o espaçamento entre as letras, então dava para ler coma. Aí eu Olha li aí. aquilo, falei, será que é só eu que tô lendo? Aí fechei, dei uma volta, né? Vi outras coisas para ver se não era meu olho que estava viciado. Bati o olho de novo no texto, falei, tô lendo coma. Aí chamei a equipe e falei, gente, eu tô lendo coma aqui, mais alguém está lendo? Aí o redator que escreveu falou assim, não tô lendo isso aí não. Porque quem tinha diagramado era o design, né? O redator viu o material várias vezes, mas ele não estava vendo essa concepção. Aí uma outra redatora, que não foi quem fez o texto, falou assim: gente, eu vi. Aí o redator falou: não, então se duas pessoas viram, se a gente pôr o material desse jeito assim, mais gente vai ver. Então vamos mudar a frase. Então, assim, foi um detalhe que eu olhei que outra pessoa também viu e de repente poderia até virar uma chacota, né? Porque a gente sabe que Sim, coma pode ser entendido de diversas maneiras. Então, a é. frase foi modificada por conta dessa percepção que eu tive. Então, são detalhes e sensibilidade que a gente tem que ter ao olhar para o texto publicitário. Sim, é o que a gente chama, duas questões sobre esse exemplo, né, que você disse. Primeiro é o olhar viciado, que às vezes quem cria e quem escreve ou quem já leu muitas vezes fica com o olhar viciado e não vai ver um erro ou um duplo sentido ou um problema de coesão. Às vezes a pessoa que criou, que escreveu, não vai ver isso. E também é esse olhar do redator publicitário, do revisor publicitário, né, de quem trabalha com revisão publicitária, que também é uma especificidade. Você não vai analisar só a palavra, você vai analisar o contexto onde ela está aparecendo, né? E às vezes esse contexto é uma palavra com uma fonte diferente, uma letra Aham. diferente, né? Você vai acabar tendo um olhar para a imagem muito mais aguçado, o revisor publicitário. Inclusive, tem até algumas coisas, né, que o revisor revisa também, que é a questão de cores, se quando você pega o material, tudo isso está dentro da revisão publicitária também, né? Não é só a Está. palavrinha, não é só a frase. Está. Essa semana mesmo eu dei aula numa comunidade de revisores chamada Onda. E eu falei muito disso. Falei, gente, para revisar texto publicitário, você não precisa dominar só ortografia e gramática, né? Como o povo fala, não é só o português. Você precisa saber noções de design, justamente para você fazer essa conferência, ver a questão da fonte. Tem fonte que o acento praticamente some, aí você tem que fazer uma outra sugestão para o designer. Tem cores de padronização do material que precisam ser olhadas, aplicação da marca. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que, dependendo do material, ele não gosta que aplique a marca dele daquele jeito, ele gosta da outra marca que ele tem, da outra versão. Então, eu tenho que ficar vigiando. Esses dias mesmo recebi uma orientação aqui da produção que a gente faz do e-mail marketing, porque ele é disparado de maneira automática.
Então o pessoal falou assim, gente, vamos conferir o tamanho da fonte. Porque estão colocando fonte quebrada. Por exemplo, se é 12 o tamanho da fonte, estão colocando 12,3. Aí na hora que chega na mecânica de disparo, ela não compreende, arredonda para baixo. E aí Ah, bagunça toda a diagramação que a gente fez. Então, assim, todo o trabalho da gente vai pro lixo. Então, assim, é um trabalho em equipe da gente estar sempre ajudando os nossos colegas a entregarem o seu melhor. Além disso, o revisor de texto publicitário, ele também vai se atentar às questões do manual de marca, questão da estratégia do planejamento daquele cliente, a linguagem adotada para aquela persona. Por exemplo, tem cliente que já permite que você use abreviações que a gente está acostumado, né? O você. Na internet a gente escreve VC, o porquê, às vezes escreve PQ. Então, tem cliente que, devido a querer comunicar-se com um público mais jovem, já permite esse uso. Inclusive, ele aparece em algumas frases de marca. Então, assim, são muitos detalhes que a gente precisa olhar. Por isso que eu falo para o pessoal que já está inscrito no workshop de revisão publicitária, que vai ser agora semana que vem, dia 25, que eles não vão vir para o curso para aprender gramática, porque gramática o revisor de texto já sabe. Então, quando ele quer sim. entrar na publicidade, ele tem que ter todas essas noções, além da questão da legislação. Então, dependendo do mercado, por exemplo, você é do mercado imobiliário, você sabe que dependendo do material, a gente tem que ter ali o registro do imóvel, a certificação, falar sobre as imagens, se aquilo é perspectiva, se aquilo está no memorial descritivo, se aquilo é só uma imagem ilustrativa. Porque Toda a senão o linguagem. cliente, toda a linguagem, toda a questão legal que envolve isso. Porque senão você está vendendo um produto enganoso, pode ser até autuado, porque está enganando o consumidor. Então, é um monte de coisa que o revisor de texto publicitário precisa entender. E tudo isso eu vou abordar agora no workshop de revisão publicitária. Então, eu falei para a galera, falei, gente, isso aqui é para quem quer aprofundar na área, é para quem faz, mas não sabe de onde que vem, é para quem quer migrar de área. Tem muita gente querendo sair da revisão de texto acadêmico por N motivos e vir para a publicidade. E o nosso mercado, eu vejo assim que é um mercado que cada vez mais cresce, cada vez mais dá oportunidade para as pessoas, principalmente agora que o trabalho remoto, né, para a nossa área favoreceu muito. Ah, com certeza, né? Porque você consegue atender clientes no país inteiro e até fora do Brasil, né? Porque você não precisa estar lá presencialmente. Eu acho que eu percebo também esse movimento de tendo cada vez mais oportunidade. Eu acho que também é uma questão um pouco mais profunda, mas eu acho que a revisão publicitária foi uma área que cresceu muito nos últimos tempos, porque tem muito mais gente produzindo linguagem. Então, assim, a qualidade, né, como a gente sabe, como tem muito mais gente produzindo, se você quer ter mais qualidade, quer se destacar, quer ter mais, é, até Alcance, assim, relevância. alcance, relevância, mas cuidado. Se você quer ter mais cuidado com a sua linguagem, você tem que ter esse outro olhar. Porque por causa das mídias digitais, do marketing digital, da acessibilidade, porque hoje em dia todo mundo realmente tem condição de estar, não todo mundo, né, gente, mas a gente sabe A assim que a maioria maioria. das pessoas tem condição de estar na internet produzindo conteúdo. O TikTok é a prova disso, de pessoas até muito, às vezes que antes eram muito marginalizadas, hoje estão lá e tem muita relevância, né? O TikTok ele deu muita visibilidade para pessoas que não tiveram tanta instrução. Então, a qualidade, eu acho, da mensagem, né? Muitas vezes ficou comprometida, assim, em alguns meios. Então, acho que a revisão, ela entra nisso também, porque muito mais gente dominando os meios de produção de linguagem. Então, acho que é uma oportunidade para a revisão. E também agora, né, um assunto que provavelmente que também tem a ver com isso é a inteligência artificial também, né? Demais. Nossa, eu tô assim, chocada, mas vendo como uma grande aliada. Porque as pessoas Sim, geralmente têm medo, né? Eu tenho alguns receios. Por exemplo, quando a gente faz pesquisa no Google, a gente sabe que os resultados que vão aparecer ali primeiro são os patrocinados, de quem pagou para aparecer nas primeiras buscas. Então, me preocupa como que a publicidade vai entrar na inteligência artificial daqui a um tempo. Ou seja, se a inteligência artificial vai controlar aquilo que ela te responde, para de alguma forma te malear ali, para a intenção dela. Mas eu vejo hoje na revisão como uma grande aliada. Inclusive, uma colega nossa de revisão, a Carol, do Revisão Pra Quê, postou esses dias que a inteligência artificial estava ajudando ela a encontrar sinônimos. Então, me dê sinônimos para a palavra tal.
Me ajude a sim. trazer, né? Então dá para você utilizar dessa forma. O que me preocupa é a maneira como você vai orientar a inteligência artificial, porque ela vai te responder de acordo com a maneira que você orientar. Então, a Sim. inteligência artificial é muito boa, desde que quem esteja na cadeira utilizando consiga passar as orientações. É, exatamente. Eu acho que é comum as pessoas terem medo, né, quando surge uma tecnologia nova. No passado, as pessoas tiveram medo de marketing digital, criticavam, as formas de comunicação, publicitária no marketing digital, no post, desdenhavam. Então, acho que a gente não pode ter essa postura. Eu acho que ela é uma ferramenta e toda ferramenta, mesmo sendo de inteligência artificial, ela precisa do olhar humano. Uhum. Ainda mais quando a gente está falando de linguagem, que é uma coisa muito sensível. Porque eu posso jogar lá no chat GPT, pedir para ele escrever um e-mail marketing. Mas será que ele, a não ser que eu alimente ele com muitos insumos, que eu tenha uma grande fonte de dados assim específicos para colocar lá, para que ele escreva exatamente como eu, ele não vai escrever como eu. E eu estou escrevendo como a marca, como a linguagem da marca, uma marca que criou uma persona. Então ele nunca vai escrever dessa maneira. Assim, eu acho que ele não vai escrever dessa Aham. maneira, né? Nunca Por digo nunca. enquanto, não, né? Mas é a gente usar, o que eu acho que para a gente não ficar para trás, é a gente sempre realmente usar a ferramenta a nosso favor. E uma das coisas que eu percebi que as pessoas estavam usando realmente era para agilizar. Às vezes você tem um texto, né? A produção de informação é tão massiva, é tão grande, que às vezes você precisa dar vazão, eles precisam escrever um texto mais rápido. Eu vi pessoas usando o chat GPT para isso, para escrever logo. Mas nenhuma dessas pessoas pegou o texto do chat GPT e jogou diretamente. Então, todo o Fizeram texto que você usa na inteligência adaptação, artificial né? precisa ser revisado. Precisa ser revisado. Então, eu acho que, mais uma vez, é mais importante ainda o trabalho do revisor. Porque muita gente provavelmente vai querer usar o chat GPT para produzir o próprio conteúdo. Mas sem esse olhar aguçado e atento, a comunicação fica muito comprometida. A gente tem aqui um comentário da Sara. As minhas aulas na pós de preparação e revisão de texto irão começar no próximo mês e eu estou amando adquirir conhecimento com vocês. Que bom, Sara, Ai, que bem-vinda. legal, que legal. Temos um outro comentário aqui do professor Herbert. O workshop tem momentos síncronos ou é toda assíncrono, só com gravações? Herbert, o workshop é ao vivo, tá? Dia 25 das 14 horas até as 17h30. Quem comprar agora vai ter acesso ao vivo e à gravação durante 6 meses após a compra. Então, pode assistir quantas vezes quiser para poder fazer anotações, relembrar o conteúdo, ou de repente a pessoa não tem a disponibilidade de assistir no sábado, pode comprar e assistir a gravação depois. Então, é super acessível. Então, nós vamos ter um momento de explanação ao vivo, depois vamos ter um momento de tirar dúvida, de ir batendo um papo. E eu estou trazendo para vocês nesse workshop tanto a parte teórica quanto alguns momentos de exemplificação da prática, por exemplo, de memória, de mercado imobiliário, igual eu falei dessas informações aqui que precisam constar, às vezes para quem está começando parece assim, o que é isso? Né? Eu vou trazer e vou mostrar o que é, quais são essas informações legais que precisam ter nos materiais, o que a gente pode analisar no design, o que é um briefing, qual que é a estrutura de uma agência, como pontuar suas alterações no texto, como de repente comunicar um erro ao redator sem ser invasivo ou mal educado, né? Então tem tudo isso e muitas outras informações que eu vou trazer no workshop. Para quem tiver interesse, no link da minha bio tem todas as informações. O valor é apenas R$ 197. Vocês podem parcelar em 12 vezes de R$ 20. Não é nem um sorvete que você toma no shopping no fim de semana. Então, assim, não tem desculpa. Para quem quer entrar nesse mercado, eu vejo como um diferencial. Tem vaga, muita vaga de revisão publicitária. O que infelizmente não tem é o revisor que domina além da gramática e da ortografia. Porque ele pode até entrar no mercado, né? Dependendo de quem seja, pode aprender bastante coisa sozinha, assim como eu aprendi há 9 anos atrás. Não tinha livro, não tinha workshop, não tinha texto científico, não tinha nada de prática. O que tinha era só artigo científico e trazer só a parte teórica da revisão publicitária, mas a prática mesmo eu aprendi sozinha. Então, tudo que eu aprendi sozinha eu vou estar trazendo nesse workshop. E essa é uma oportunidade para quem quer aprofundar e se destacar, porque o revisor de texto, quando ele entra dominando só a gramática e ortografia, ele pode durar alguns meses, mas ele não vai durar, porque
a agência e os profissionais logo sacam que ele não tem esse conhecimento necessário. As pessoas percebem e aí pode até queimar o filme, né? É verdade. E, Miriam, tem uma questão sobre isso que eu queria complementar, que assim, quando você está numa agência ou num departamento de marketing e você precisa do trabalho do revisor, normalmente você vai contratar um freelancer, né? Assim, o revisor, nem sempre ele é contratado mesmo, né, para aquele lugar, mas é para trabalhos temporários ou se você tem um tipo de contrato específico. Mas se a pessoa parece que ela é revisora acadêmica meramente, parece que se ela não tem um posicionamento de revisão publicitária, fica muito mais difícil confiar naquele profissional. Por Uhum. quê? Você acha que ele vai, assim, o preconceito, né? Às vezes a pessoa vai ter preconceito, vai achar que você quer chegar lá e mudar a linguagem, a pessoa desconfia, então, que você não tem aquele conhecimento de revisão publicitária, que você não vai entender as nossas sacadinhas, as nossas piadinhas nos Aham. títulos. Que esse revisor não está preparado para aquilo. Então, eu acredito que fazer o curso de revisão publicitária é essencial para a pessoa realmente quebrar essa barreira, porque ela pode até conseguir se posicionar e falar, não, eu tenho estudado, tenho buscado conhecimento sobre publicidade para estar aqui fazendo isso, tem experiência. Mas se ela já tem o curso no currículo, ainda mais um curso de uma professora que é reconhecida nacionalmente nessa área já, né, que já atende agências de vários lugares, então eu acho que faz toda a diferença para essa pessoa quebrar essa barreira e conseguir o trabalho mais rápido, porque a Com confiança certeza. vem junto. E até adquirir esses conhecimentos específicos, cara, eu ajudo até no processo seletivo ou na Sim. prospecção, né? Então, se for uma vaga de CLT, você vai participar do processo seletivo, vai conversar ali com quem é responsável pela vaga. Se for uma prospecção, você também vai conversar com esse cliente. Então, você tendo informações do nicho específico que você quer atuar de revisão, na hora de você conversar, até a sua conversa vai ser diferente. Já vai passar uma autoridade e um conhecimento de causa. Mesmo que não se tenha experiência, mas que se comprove que tem um conhecimento, que estudou, que continua estudando, isso faz a diferença. Ontem mesmo o pessoal que estava na live perguntou, Miriam, vai ter oficina de prática? Eu falei, vai. E aí, oficina de prática, a gente vai trabalhar materiais específicos, porque são muitas particularidades e são muitas horas de revisão. Revisão publicitária a Sim. gente só aprende fazendo. Então, por exemplo, eu sou especialista também em revisão de tabloides, né, que são os cadernos de ofertas e de produtos. Esse tipo de revisão exige muito tempo e muita atenção, porque é um detalhe. Nesse tipo de revisão você confere nome do produto, número de código, número de preço, a moeda da oferta, a validade É das engraçado. ofertas. Eu estava falando sobre isso porque a empresa, né, na qual eu trabalho também é mercado financeiro. Então, o mercado financeiro é muito específico, tem muita regra, né? A gente tem uma gestora lá de investimentos, né? Gestora de fundos imobiliários. Então, tudo que a gente vai falar tem o jurídico, tem que ter, tem várias questões específicas, né? E aí eu estava falando que quando eu já trabalhei também em agência, a gente fazia revisão de material publicitário. Tinha revisora, tinha uma pessoa específica para fazer a revisão. Mas o que mais me surpreendia é que cada produto do tabloide tinha uma especificidade também. Por exemplo, fralda. Eu nunca imaginei isso, né? Nunca precisei comprar, né, Miriam? Nunca precisei comprar. Não tinha precisado comprar e nunca tinha reparado. Cada fralda, por exemplo, ela tem uma tabela relacionada às tiras, né? Então tudo isso tinha que ser Tiras. revisado. E se saísse errado, e saía muito errado, né? Aí sempre voltava do cliente, porque ele revisava também. Então ele olhava, ele não confiava no trabalho, não é que ele não confiava no trabalho da agência, mas ele sabia que quem estava lá, às vezes, revisando era a redatora e não uma revisora. Então tinha que ter alguém lá especialista em revisão para fazer isso, porque a gente deixava passar. Eu aprendi isso recebendo material de volta. Ninguém me falou, olha, Aham. a fralda tem as tiras, ninguém me falou. O que me falaram foi, revisa aí, sabe? Então, é muito específico. Cada produto, a bebida alcoólica, o Aham. embutido, cada produto tem uma especificidade. Isso vai aparecer na revisão, gente. É muito Eu sério. falei da Revisão é bebida muito sério. alcoólica ontem e tem a questão também dos medicamentos. Gente, medicamento é um trem muito sério e tem muito jurídico. Por isso que, por exemplo, vou falar aqui da campanha que aparece na TV, que aí com certeza todo mundo já viu, né? Então aparece lá a propaganda do remédio para gripe na televisão. Então no fim aí no rodapé tem lá toda a composição do remédio, nome da marca nome da indústria que fabrica. No fim do VT, né, que é a propaganda, aparece lá, se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Não aí tem lá a recomendação, né, de você não se automedicar.
de você só usar com a recomendação médica. Então, isso tudo é regulamentado pela agência de saúde e além da agência de propaganda, né? Então, tem as regras específicas da propaganda. E a gente precisa entender. Da bebida alcoólica é outro caso. Se beber não dirige, proibida para menores de 18 anos. A fralda também tem especificação. O leite também tem uma especificação. Nossa, então assim, é muita coisa. E se você não tiver uma preparação, um conhecimento, vai chegar para você revisar, você vai devolver com possível erro ou Vai. inadequação e vai descobrir isso lá na frente. Sabe-se lá como, né? Porque dependendo Sim, do erro, pode dar até demissão. Eu já vi. Eu já entrei em eu situações que também. eu comecei a atender a empresa, porque o profissional anterior deixou passar um erro assim muito sério para a empresa, que é o que? Prejuízo financeiro. Porque o prejuízo de marca, acredito eu, que a maioria das empresas ainda compreendam. Mas o prejuízo financeiro, ele não passa. Então, Não assim, passa. é muito sério. As pessoas precisam levar isso a sério, continuarem estudando, buscarem conhecimento. Por isso que eu falo, essa oportunidade do workshop, gente, é de ouro. Eu tô há anos enrolando para fazer, não, Verdade. Eu porque cobrei muito, gente. eu tenho filho pequeno, para quem está entrando aqui e não me conhece, meu filho agora fez 3 anos. Então, quando eu pensava em fazer, meu filho adoecia, pegava uma virose, e aí aquela vida de mãe de menino pequeno, as mães que estão aqui na live, que empreendem, vão me entender muito bem. Então, agora chegou o momento, porque eu comecei a sentir falta da sala de aula. Eu sou licenciada em letras, dei aula há 10 anos, e me ausentei quando fiquei grávida, devido a uma gestação de risco. E agora me veio essa vontade de começar a compartilhar o que eu sei porque eu vejo muita gente querendo entrar no mercado, não sabe como entrar, não sabe o que ter de diferencial para se destacar. E aí recebo aqui muito das seguidoras, tem várias, assim como você, que falam, Miriam, faz seu curso, faz seu curso. Eu quero fazer, eu preciso muito fazer. Eu estou trabalhando numa agência, mas eu não consigo perguntar para o meu líder o que, que eu tenho que fazer. Eu tenho vergonha de perguntar para o redator que trabalha comigo, dele achar que eu não sei, que eu não estou preparada. Eu preciso de orientação, preciso aprofundar. Então, agora chegou o momento para quem quer aprofundar. E tudo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a fazer para pessoas saírem do curso com aprendizado. Não vai ser um curso que você vai pagar e vai ser enrolado até o final, porque esse tipo de curso eu já comprei e já passei raiva. Então, eu não Também. quero isso. Então, é propósito, porque vai ser uma alegria enorme para mim as pessoas fazerem o curso lá, Miriam, conseguir uma vaga, prospectei um cliente, estou vivendo disso, estou ganhando bem. E, gente, é possível ganhar bem. A revisão publicitária, ontem a live, as meninas ali e a Laura falaram do editorial e falaram que dependendo do material na revisão publicitária se consegue ganhar bem mais que na revisão editorial. Então, assim, é um mercado muito bom, principalmente para quem se especializa, tá? Não estamos dizendo que é para todo mundo, que todo mundo vai ganhar bem. Mas quem se especializar, estudar e levar isso a sério, com afinco, vai ter chance de viver disso. É verdade. Carol, eu É. tenho uma dúvida aqui da Marila. Me corrija se eu pronunciei errado, tá? Carol, eu queria saber de você se os redatores são abertos às sugestões do revisor, quando elas vão além da gramática e ortografia. Por exemplo, uma sugestão de um termo mais impactante ou um trocadilho, talvez. Eu acho que depende do profissional. Muitos profissionais, principalmente os que forem talvez até mais sêniores, eles vão aceitar melhor isso. É porque eles já entendem que essa pessoa está ali para, que o revisor está ali para ajudar, né? Mas eu acho que muitas vezes, dependendo do momento e dependendo da situação, eles não vão ser abertos para sugestão, por exemplo, uma sugestão criativa. Talvez muitos profissionais tenham receio disso, assim, você está querendo fazer um texto mais criativo que o meu? Eu estou sendo muito aberta em relação a isso, Sim, viu, gente? Porque seja assim, aberta. estou sendo muito verdadeira. Eu acho que não que o revisor deva se limitar, mas a partir do momento que ele quer interferir muito nessa parte assim criativa, não é uma coisa que talvez assim que ele queira exercer o papel de redator, que fique parecendo que ele queira exercer esse papel, criar a mensagem ali junto.
talvez muitos profissionais não vão ser abertos, né? Vai depender muito da cultura do lugar ou da personalidade daquele redator. Então, é até bom que eu imagino que a Miriam vai falar muito disso no curso, para você saber entender um pouco a personalidade e a cultura do lugar, que são termos até da questão da cultura, né? Às vezes a empresa é mais aberta, as pessoas são mais colaborativas, elas vão aceitar muito bem, os profissionais vão aceitar bem. Agora, se for um lugar que as pessoas são muito competitivas, tem um ego muito assim, muito alto, né? Talvez elas não vão aceitar tão bem. Então, é sempre bom você fazer essa leitura. Eu, Carol, eu aceito. Eu falo que Tem eu os dois aceito. perfis, né? E isso, tem os dois Porque perfis. Uma tem um coisa que acontece redator que ele vai muito pensar assim, ah, ele tá querendo ser melhor que eu, ou daqui a pouco ele vai é, fazer meu tem, serviço. tem. Por isso que é bom você falar para eles sobre isso, né, Miriam? Tipo, da cultura do lugar, porque às vezes a empresa é bem mais aberta, então os profissionais que estão lá são mais abertos, a agência é mais aberta, mas às vezes não, às vezes o lugar as pessoas têm um pouco mais de apego, né, com as coisas. Eu falo muito isso porque eu sempre falo para quem trabalha comigo na direção de arte que às vezes o texto está muito longo, às vezes a gente, mas eu passei a mensagem que eu queria com esse texto, mas na hora de botar no layout, de botar aquele conteúdo para que ele fique visualmente interessante, o texto está muito longo, não combinou. Então, às vezes eles ficam, será que a gente pode cortar? Aí o diretor de arte tem que chamar o redator para que eles cortem juntos o texto, né? E aí E é eu onde falo, gente, entra a pode me chamar, não hierarquia, tem que eu apego. sempre falo. Sim, Hierarquia, consulte o redator, não chegue e mande fazer, dependendo da alteração, porque quando é questão de cortar o texto, tem que consultar, né? Ainda mais no design. Porque eu já conheci vários profissionais de design que iam lá e cortava. Aí quando chegava para a revisão e eu ia comparar com o brief, com a peça feita, ia olhar se teve alguma alteração mandando aqui, logo documentado, não tinha. Aí eu falava pro diretor de arte, mas está faltando isso aqui e isso aqui. Como que isso se perdeu? Aí ele fala, não, que eu tirei aqui que estava muito feio. Tinha um que falava desse jeito, não que estava coube. muito feio, eu tirei. Eu falei, mas você tirou da sua cabeça, você não consultou ninguém? Não, peraí, a gente precisa consultar, porque se isso aqui vai passando de departamento em departamento e de repente chega numa aprovação e é veiculado, impresso, publicado, e depois dá problema, e esse problema vai cair onde? No meu departamento, porque eu vi e não falei nada para ninguém. Então, assim, Sim. precisa ter essa parceria não só entre revisor e redator, mas entre todos os profissionais envolvidos no processo. Sim, verdade. O revisor ele precisa questionar mesmo, porque questionar ele ajuda todos os profissionais a crescerem, tanto não só a redação, mas até a direção de arte, o planejamento, o atendimento. Então, acho que uma das funções do revisor é questionar a gente, porque senão a gente vai entrando no piloto automático também, né? O revisor, ele é um eterno curioso. Eu falo isso. Sim. Muitas coisas a gente descobre que estão erradas pela curiosidade. Por exemplo, eu revisei há um tempo atrás uma embalagem de medicamento e aí tinha no texto legal do medicamento todas as composições. E aí são aqueles nomes em latim, né? Que a gente acha super difícil. Tinha mais de 30. E aí eu falei, gente do céu, parece que eu tô lendo essa palavra, tem alguma coisa errada, tá esquisito. E não é do português, então eu tive que procurar. E aí eu descobri que estava errada. Aí o que que eu fiz? Fui conferir uma por uma de todas as outras. Só essa que estava errada. As outras estavam certas. Mas imagine, né? Se não fosse a minha curiosidade, o nome do composto teria sido publicado errado. E vai saber se tem outro composto com nome, com o jeito que estava escrito errado. Então é muito É sério. verdade. Então, assim, a desconfiança, a curiosidade é o combustível do revisor, assim como a leitura. E do redator também, o que eu vejo tem muita gente que quer trabalhar na área, mas a pessoa não gosta de ler. Então, assim, tem que analisar também qual é o seu perfil. A publicidade, nem todo mundo nasceu para trabalhar com redação de publicidade, nem todo mundo nasceu para trabalhar com revisão de publicidade. Mas, se você realmente quer aquilo e estudar, é possível. É verdade. Gente, tem mais alguma dúvida? Acho que nós já esclarecemos aqui. Tinham pedido para nós falarmos de chat GPT, né? Nós já falamos da inteligência artificial. Já esclarecemos aqui sobre o workshop. Falar nisso, eu vou liberar para quem está aqui na live um cupom de desconto para comprar o workshop com R$ 50 de desconto. Vou colocar aqui nos comentários, vou fixar.
O link tá na bio, então quem comprar com esse cupom de desconto vai ter R$ 50 de desconto no workshop. Lembrando que quem comprou na pré-venda já garantiu, o pessoal que está aqui comprou na pré-venda já sabe o descontão que eu dei, né? Não estou dando desconto mais, mas para quem está assistindo a live, como uma maneira de agradecimento por vocês estarem aqui às 8 horas da noite, horário que todo mundo queria estar descansando. Então, estou liberando esse cupom de desconto. O link está na bio. Para quem entrou por último, o curso será no dia 25, próximo sábado, das 14 às 17h30 online, pela plataforma Simpla. Vai ficar gravado, pode assistir durante 6 meses. Pode assistir a gravação ao vivo e a gravação, o curso ao vivo e a gravação depois. Nós vamos tirar muitas dúvidas, vai ser um curso que vai trazer assim um painel geral para vocês de publicidade e de revisão. O curso está a R$ 197, pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão. Então, assim, quem quer crescer na carreira, quem quer se especializar em entender esse mercado, vai tirar muito proveito do curso. Sim. Carol, e vamos falar aqui um pouquinho das dificuldades do redator quando não tem um revisor na equipe. Você já passou por isso? Você Já. consegue perceber a diferença no seu trabalho quando você tem um revisor na sua equipe e quando você não tem? Sim, eu já passei por isso. Acho que a primeira dificuldade é o tempo, porque a nossa pauta é sempre cheia, né? É até uma reclamação que as pessoas têm na área, mas é porque a gente realmente tem sempre trabalho para fazer. E aí você, às vezes, realmente tem que. Porque no dia a dia, você revisar uma peça pequena, um post, essas coisas vão passando, né? Você consegue encaixar ali. Mas e quando tem uma peça maior, né? Um documento grande que a gente também produz. Também a gente produz. A empresa produz, às vezes, um manual, produz algum documento maior, mais extenso, e isso vai parar na cadeira de quem trabalha com texto. Normalmente vai ser ali um RP, um redator, um jornalista, alguém que está ali naquela empresa envolvido com isso, né? Então, às vezes, você ou tem que ficar até mais tarde para revisar, e então essa questão do tempo eu acho muito a primária, assim, a primeira coisa que eu vejo de problema. A gente tem que encaixar isso na nossa pauta, é muito difícil. E a, o medo que a gente fica de não ter conseguido revisar direito, porque acaba sendo uma revisão que, mesmo que você divida com as outras pessoas, a gente fica com medo. É, e acontece de sair erro mesmo. Você por falta de tempo não revisar direito, não deixar passar alguma coisa, né? A gente hoje tenta dividir a revisão de materiais maiores com mais pessoas, para que fique, para quando a gente não tem alguém para revisar, né? Então a gente tenta dividir com as pessoas responsáveis por texto, para que não fique tão sobrecarregado. Mas aí o que eu percebo, quando eu junto tudo, né? Eu que na liderança eu tenho que passar por mim, no final eu tenho que dar uma revisada geral novamente, porque fica despadronizado. Então, Isso que às eu ia vezes um falar. redator identificou um problema, aí a outra pessoa identificou outro, e naquela parte dele ela viu muito esse, e na parte da outra ela viu muito outro, e fala, cara, e aí, será que esses erros que essa pessoa identificou aqui também estão aqui? Aí você tem que revisar tudo de novo. Então, tem que unificar novamente. Acho que a revisão também tem disso, do olhar, da unificação, né, Da daquele padronização. Eu tenho algumas padronização. coisas padronizadas para alguns clientes, igual o ponto e vírgula mesmo. Gente, ele divide opiniões na publicidade. Divide. Então, tem cliente que não gosta de jeito nenhum e é pela parte estética mesmo. E aí eu concordo com esse cliente, dependendo do material, devido à parte estética. Então, assim, aí eu tenho que ter um manual na minha cabeça também. Olha, esse cliente gosta de ponto e vírgula, esse cliente não gosta. E eu tenho que saber a justificativa do porquê e do não porquê. E muitas vezes os clientes chegam em mim e me perguntam o que eu acho. Miriam, a gente está pensando em padronizar a escrita do material assim. O que você acha? A gente está pensando em dividir o bloco de texto assim. O que você acha? Porque o revisor de texto publicitário ele também olha a fluidez da leitura, né? Então, assim, o design também colabora para a fluidez da leitura. E ter uma padronização facilita. Agora, quando você divide essa revisão em vários braços,
ela pode se perder em algum momento. Uma maneira que eu Sim. gosto muito e que funciona, eu trabalho em dupla com outros revisores dentro das empresas que eu atendo, e é muito bom, porque a gente padroniza o processo de revisão, cada empresa tem o seu processo, mas cada revisor está alocado numa parte do processo. Então, assim, eu pego uma parte, o outro revisor pega outra, a outra revisora pega outra. Então, assim, a chance de ter erros é muito menor. E aí, cada revisor, lógico, tem o seu estilo, tem um tipo de padronização, e aí esse material fica unificado. A gente acaba revisando o mesmo material, talvez duas, três vezes. Porque a gente sabe que dentro de agência tem um processo de alteração, né? Então, o material nunca é feito uma vez e já aprovado de cara, pessoal. Então, É. às vezes, o mesmo post, o mesmo panfleto, a mesma propaganda, o mesmo VT vai ser revisado três, quatro vezes, dependendo da quantidade de alterações. E aí, o revisor também tem que ter muito cuidado, porque ele fica com o olhar viciado. Eu mesma, quando me percebo nesse movimento, falo, gente, mas parece que eu já li esse trem 20 vezes, não tô achando nada. Aí eu tiro o foco, faço outra coisa e volto, para ver se eu já volto com um olhar diferente. Então, são estratégias que a gente vai adquirindo ao longo da carreira. E lógico, se você tem alguém para trabalhar em parceria com você, seja um redator ou outro revisor, é muito melhor trocar figurinhas e pedir um apoio quando você necessitar, né? Sim, com certeza. Tem um outro É, comentário aqui da Liz. A Liz falou que revisa embalagem de alimentos. É outro tipo de revisão que tem muita particularidade, né, Liz? Principalmente a parte legal. Nossa, a parte nutricional de embalagem a gente tem que ter muito cuidado. E lá na empresa que ela trabalha, a maioria do pessoal de marketing gosta que ela contribua com sugestões. Isso é muito muito bom, bom. Liz. Uma Mostra boa que o ambiente que cultura, você né? está é saudável e que você também se posicionou como uma boa profissional nesse lugar, né? Que as pessoas Sim, confiam nas suas sugestões. Então é isso que a Carol é, estava falando, questão de postura também do profissional, né? De como é que você vai se sim, dirigir aos seus colegas. sim. E a cultura do lugar também, né? Que é aberta e colaborativa. Exatamente. Gente, tem mais alguma pergunta para a Carol? Já posso liberá-la? O pessoal tá entrando agora. Gente, quem tá entrando agora, a live vai ficar salva aqui no feed, tá? Curtam, compartilhem. Se vocês estão gostando do conteúdo dessa live, tirem print, mandem os feedbacks, marquem a gente, @miriamlira, @carol.demelo.cm. Marquem que a gente gosta. Ontem a live foi tão boa, eu gostei tanto, o pessoal pôs os prints, colocou os aprendizados. Então, assim, a nossa intenção aqui é compartilhar aquilo que a gente sabe. Eu costumo dizer, conhecimento bom é conhecimento que a gente compartilha, né? Se a Sim, com gente hoje certeza. tem conhecimento, foi porque antes alguém também compartilhou, né? Isso é super importante. Aqui Sim. temos um elogio. Parabéns, Do Rovilson, admirador, Rovilson. amigo, Obrigada, Rovilson. O Rovilson é da área, gente, de publicidade e já trabalhou marketing. com a Então, gente. para nós é super bacana ouvir esses depoimentos. Pessoal, nós vamos encerrar a live. Quero agradecer a participação da Carol. Obrigada por ter aceitado. Tenho certeza que você trouxe muita informação de prestígio aqui para mim e para os meus seguidores. Quero desejar muito sucesso nessa nova empreitada sua. E agradecer as pessoas que estão aqui também por terem prestigiado a mim e a Carol. Obrigada, gente. Obrigada, sempre uma honra ajudar nos seus projetos, nas suas empreitadas, nas suas ideias. E conte sempre comigo, Miriam. Sucesso para o curso, vai ser incrível. Vai, eu tô assim ansiosa porque eu tô animada, e toda vez que eu faço as lives, eu participei da onda semana, eu já tive ideia, o pessoal já falou que queria mais algumas coisas, eu já tô colocando no workshop. Então, assim, tá ficando bem bacana, feito do jeito que as pessoas precisam mesmo para trabalharem com isso, como a gente trabalha. E Legal. aí, quem quiser saber um pouquinho mais, vai no meu perfil, no link da bio tem todas as informações. Qualquer dúvida pode mandar aqui no direct, que eu estou disponível para responder. Para quem entrou depois, esse comentário fixado aqui é o cupom de desconto, R$ 50 de desconto no curso, cupom WRP Live 1, tá? E qualquer dúvida pode me chamar nos directs. Temos aqui elogios do professor Ebert, parabéns às duas, muito bom. Temos elogio aqui da nossa colega revisora, Char, eu nunca lembro seu nome, tá? Parceria perfeita, redatora e revisora, obrigada. Vitor, colega também que já atua na área, é muito bom saber, gente. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa noite para vocês. Semana que vem tem live, fiquem de olho no meu perfil que eu vou divulgar.
Boa noite, Carol. Boa noite, gente. Boa noite, Miriam. Boa noite, pessoal.